Estamos vivendo uma janela de oportunidade no crédito privado. Eu sou Rodolfo Nicolai, economista, consultor de investimentos e sócio aqui da Crescento. É um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do podcast do Comitê de Investimentos da Crescento. Hoje estou aqui com Pedro Neves. Pode se apresentar, Pedrão. Olá, pessoal. Também sou economista, consultor de investimentos e sócio aqui da Crescento. Vou trazer para vocês a visão principalmente para o investidor, né? Como que o investidor precisa se preparar para entender essa classe de ativo e também como que a gente lida com essa classe para o nosso cliente, né? Como que a gente expõe esse ativo, como que a gente argumenta ali para o cliente poder entender como que vai funcionar, como que essa janela de oportunidade está se apresentando. Estou aqui também com o Maurício, nosso analista. Vai explicar aqui um pouquinho sobre essa janela de oportunidade e discutir um pouco sobre o mercado de crédito privado. Olá pessoal, um prazer muito grande estar aqui. Conforme o Rodolfo disse, eu sou analista aqui na Crescento, sou economista também e eu vou falar bastante sobre a questão estratégica, né? Qual que é o jeito mais eficiente da gente surfar essa onda da renda fixa, né? Que está num momento muito atrativo. Legal, legal. Quando a gente fala ali de crédito privado, a gente pode dividir basicamente entre crédito bancário e o crédito empresarial. Maurício, o que você acha que é mais importante do investidor olhar em termos de risco e retorno para cada uma dessas classes? E o que você diria que surgiu de oportunidade agora, né? Por que essas taxas subiram tanto? Beleza, boa. Então, conforme a gente disse, o momento é muito bom e aí o crédito privado é um jeito de você se expor a esse mercado de renda fixa, né? E quando a gente fala de crédito privado, a gente fala principalmente de crédito privado bancário e de empresas, né? Então a gente fala como exemplo na CDB, debêntures, vai muito além de só analisar quem emitiu o crédito, né? Quem emitiu a dívida. Também existem outras coisas muito importantes que o investidor tem que olhar para otimizar o portfólio dele, né? No caso do CDB, a gente olha sempre para o FGC, né? Então, o investidor que compra CDB, ele tem que estar sempre atento ao limite do FGC. Então, o cenário ideal é otimizar ao máximo o limite que você tem para cada instituição bancária, só que isso tem um limite, né? E é sempre importante ressaltar que um erro muito comum dos investidores é não olhar para a rentabilidade do CDB na hora de calcular o limite do FGC. Se você investe 200 mil em algum CDB do Itaú, por exemplo, e aí esse CDB tem uma taxa de rentabilidade, né, que vai compondo o valor que você investiu. Nesse caso, se você não se preocupa em computar essa rentabilidade esperada para calcular o limite do FGC, uma hora ele vai estourar o limite e aí você não vai estar totalmente coberto, né? Então, você tem que sempre estar projetando isso. A gente na Crescento preza muito por isso, por investir com segurança. E a partir do momento que você otimiza esse uso do FGC, né, para carteiras maiores principalmente, você acaba tendo que olhar para outras alternativas e dentre elas se destaca o crédito privado, né? Só para dar um exemplo, vamos supor que a gente tem dois emissores, né, de mesmo risco, um emitiu um CDB e o outro emitiu uma debênture. O fato do CDB ele ter a cobertura do FGC faz com que a taxa desse ativo seja menor do que da debênture. O prêmio é menor, né? O Que ele prêmio, paga. exatamente. Quando isso acontece, se você estoura o limite do FGC, significa que você não vai estar sendo remunerado por essa cobertura do FGC, né? Que você tem. Na prática, você está acima do FGC, então você não está sendo coberto, só que você não está recebendo por esse risco a mais. Nesses momentos faz muito sentido ter essa alocação em crédito privado, debênture, para conseguir otimizar seu portfólio, né? Perfeito. E aí, pra gente aqui na Crescento, acho que o ponto-chave de investir em debêntures é você ter uma carteira bem diversificada, sabe? Beleza. Acho que vamos explorar mais um pouquinho isso aí durante a nossa conversa, mas acho que você trouxe muito bem, né? No final do dia, o banco ele capta levando em consideração o FGC. Ele não sabe que o investidor X, o Pedro Neves, por exemplo, já está com o limite estourado. Então ele vai naturalmente ter uma taxa um pouco mais baixa do que uma empresa que capta ali sem nenhum tipo de garantia, que vai receber o dinheiro total, né? Claro que em emissões de crédito você tem algum tipo de garantia, que seja o ativo imobilizado, né? Tem que olhar muito a fundo. E é um processo que exige e demanda muita análise, né? A parte do crédito privado. A gente conhece muitos casos de investidores que acabaram comprando títulos olhando apenas para a taxa, né, do crédito privado, vê aquele IPCA mais 12, IPCA mais 14, o olho brilha, e muitas vezes não sabe o risco total que ele está correndo, né? Isso acontece muito, acho que com o debenture
é uma coisa que já está até difundida no mercado, né, de que é um ativo que você tem um risco alto, mas eu já vi investidores que acabam se confundindo com CRIs e CRAs, né, que também é uma modalidade de crédito privado que é isento, e às vezes o investidor não sabe que são títulos que não são cobertos pelo fundo garantidor de crédito. É só para explorar um pouquinho ali do risco bancário, né? A gente falou ali de FGC, mas por que o Pedro, eu sei que é um cara que é muito diligente na avaliação de bancos. O que que você olha, por que que você acha que a gente deveria avaliar a saúde financeira de um banco para fazer uma recomendação independente do FGC? É perfeito. O exemplo que o Maurício colocou foi o do Itaú, né? Mas a realidade é que a gente sabe que o investidor, principalmente quanto menos conhecimento, ele vai lá, vai filtrar a taxa da maior para menor e vai selecionar aquele banco ali. E o que, que muitas vezes a gente vai perceber? E aí, mesmo que a gente não leve em consideração aqui Master e todos os adjacentes ali que a gente teve essa quebra recente, né? Mesmo se a gente desconsidera isso, quando a gente investe olhando só para a taxa, a gente vai ter uma chance muito grande daquela instituição quebrar no meio do caminho. E aí tem se tornado muito comum fazer esse trade do FGC, né? Então eu coloco ali, pego a taxa mais alta, se demorar um pouquinho para quebrar, eu já entendo que isso valeu a pena. Só que talvez não seja o ideal, né? A gente tem o risco do reinvestimento, que é uma coisa que poucos investidores olham. Então, hoje eu consigo um 15% num banco médio, e é esse banco daqui a 2 anos ele quebra. Será que eu vou conseguir esses 15% daqui a 2 anos de novo? Ou será que era melhor eu ter pego um banco com risco um pouco mais baixo, um 14,80 e, e ter, né, receber esse rendimento por todo esse período de 5 anos ali, por exemplo? Então esse risco existe. E tem alguns outros fatores também. Você ficar É, ali com dinheiro muito tempo sem receber, né? A gente viu é, alguns casos foi do Banco Pleno, né? Ou do Banco Voiter, um desses do Banco Master que quebrou recentemente e ficou 3 meses sem 3 pagar, né? meses. Então É, pessoa que pegou ali pode ser um rendimento ótimo, mas você exato, ficar 3 meses com a rentabilidade zerada é muito exato. punitivo, né? Depender ali Muito. da relevância desse ativo ali dentro da sua carteira. Então Exato. não dá para investir só olhando taxa, né? Ainda mais quando a gente fala de patrimônios mais elevados. Hoje, o risco-retorno que a gente vê dentro dos CDBs é que a gente acaba investindo muito em CDBs de bancos médios, né? Que a gente confia, que a gente consegue fazer essa análise um pouco mais estruturada dos demonstrativos financeiros, da análise financeira do banco, da saúde financeira, para ver o spread que compensa, né? Então, no final das contas, se a gente fosse investir só em CDB do Itaú, a gente consegue um spread muito pequeno, né? O risco-retorno é muito baixo. Uhum. Então, é muito bom para quando você coloca ali a sua reserva de emergência, num CDB 100%, que você vai poder resgatar a qualquer momento. Mas quando você vai deixar um dinheiro travado para um prazo um pouco mais longo, ele paga um prêmio muito pequeno. Então, a gente acaba olhando ali para bancos médios, que tem uma saúde financeira saudável para fazer esse investimento em CDB. Só que em algum momento a gente vai chegar nesse topo, atingir um limite. E aí por isso que a gente olha muito para crédito privado, principalmente quando a gente chega, né, nessa faixa de patrimônio um pouco mais elevado. E aqui, para o investidor pessoa física, a gente sempre recomenda fazer uma exposição diretamente via fundos. Principalmente quem não tem ali um consultor, né, muitas vezes, para fazer essa seleção dos papéis. Porque como você não tem essa proteção do fundo garantidor de crédito, é muito perigoso e o seu dinheiro pode virar pó, né? O É. crédito que a gente fala é isso, o risco é 1 ou 0, ou vai te pagar ou não vai. Uhum. Claro que tem recentemente a gente viu muita recuperação judicial, então existe aqueles cenários em que você vai receber 30% do valor que você aportou, mas é uma situação praticamente binária, né? Então aqui a gente tá aqui para explorar um pouquinho esse mercado e as oportunidades que a gente viu recentemente. Acho que um bom ponto de partida é um que atraiu muitos investidores recentemente, que são as debêntures incentivadas, né? Que são aqueles ativos que são isentos de imposto de renda para pessoa física. Então, no nosso podcast passado a gente discutiu um pouquinho sobre estratégias tributárias. Então, como que você sabe se você está pagando imposto demais, se a sua carteira ela está aderente ali à sua estratégia de investimento. E no ano passado tiveram alguns movimentos de mercado que fizeram com que o spread, né, o que a gente fala, a rentabilidade
dos ativos caísse muito em relação. Aqui a gente vai falar um pouco mais especificamente dos ativos e inflação, nessa primeira parte aqui da conversa. Depois a gente vai abordar um pouco mais os prefixados. Mas quando a gente fala de inflação, a gente sempre mede a rentabilidade do ativo em comparação com o Tesouro IPCA, que é o risco soberano ali, o risco do governo. O quanto que ele está te pagando. Então, quando a gente vai investir numa empresa, a gente espera que ele pague esse retorno do risco soberano, do Tesouro IPCA, mais alguma coisa, que seria o prêmio de risco dessa empresa, que a gente chama de spread aqui. A gente viu que esses spreads eles estavam muito baixos, né? Recentemente. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho e falar um pouco sobre os ativos incentivados IPCA agora. A gente vai falar um pouquinho sobre debêntures incentivadas, né, e fundos de debêntures incentivados. A partir do ano passado, você tinha aquela dúvida se o governo iria tributar esses ativos. Estava correndo esse boato, né, que chegou até a virar um projeto de lei de tributar os ativos que são isentos. Então, muitos investidores correram para esses ativos, porque você tinha uma janela que se você investisse até 31 de dezembro de 2025, você garantiria essa isenção. Esses ativos eles estariam dentro dessa faixa ainda. Então, muitos investidores correram para comprar ativos isentos, o que fez com que a procura, né, essa demanda, fez com que as taxas caíssem muito. Porque se você tem um montante grande de dinheiro, né, de capital entrando dentro desse mercado, você não precisa colocar uma taxa muito elevada para captar, se o apetite do investidor já está muito elevado, né? Então a gente pode olhar até nos últimos anos, né? Você vê que em 2025 teve esse grande salto, né, no patrimônio total dos fundos, mas já era uma tendência do investidor pessoa física a alocação nesse tipo de investimento. Muito por conta do quanto estava pagando o Tesouro, né? Tesouro passou ali de inflação mais 6 a inflação mais 7 ao ano. Então foi um contexto ali de muita procura desse investidor pessoa física e uma agenda também até do próprio governo de muitas emissões, né? Então os ativos que são incentivados, eles são voltados para a infraestrutura. São voltados ali para, muitas vezes, rodovias, né? Projetos de concessões. Então, são ativos que são incentivados para o governo para você não pagar esse imposto de renda. Então, uma agenda muito forte, voltada para a demanda maior do investidor, fez com que essa emissão crescesse muito e a procura do investidor também se voltasse para isso, né? Pedro, conta para a gente um pouquinho sobre como, o que se deu esse momento de inflexão, né? Teve essa festa, né, dos investidores, esse momento de muito aporte, muito capital sendo alocado, e a partir de 2026, quando a gente olha para esse primeiro semestre, para essa classe, você teve ali um ponto de inflexão, de muitos resgates, né? Então, os spreads já estavam muito baixos, e o que mais que aconteceu para ter esse fluxo de resgate do investidor pessoa física? Perfeito. Dando um contexto de mercado, né? Acho que até antes dos resgates, esse boom de alocação teve muita relação também com as outras classes de ativos, né? Como que essas classes estavam performando se comparados aos fundos de debêntures, principalmente. Então, você tinha muito investidor ali com essa Selic elevado, o investidor não queria perder ali para o CDI, para ter um retorno abaixo da Selic. Então passou a ser uma classe muito atrativa. A gente tinha uma ineficiência muito grande nos multimercados também, que, perdão, que era uma classe que a gente via com fundos ali com taxas muito elevadas, às vezes desproporcionais à qualidade da gestão que trazia. E muito alocadas no próprio Tesouro IPCA, né? Que esses Exato. fundos, no final das contas, replicam, né? A rentabilidade acaba sendo uma proxy ali. Perfeito. E aí a gente entende que, poxa, é uma alocação que a gente mesmo consegue fazer, a gente tem conhecimento para isso, tem capacidade técnica de avaliar, de distribuir a carteira do cliente nas diferentes classes, principalmente essas classes que não têm benefício nenhum de eu investir via fundo ao invés de investir diretamente. E Então, sem pagar 2% ao ano de administração. exato. E não pagava nem os 20 de performance porque não performava acima do benchmark ali. Então, só voltando, então a gente tinha um contexto das outras classes muito pouco atrativas para o investidor, principalmente focado no curto prazo. Conforme a gente passou a ter, depois que a MP não passou ali, né, no final do ano passado, que os ativos definitivamente não seriam mais tributados, a gente teve o efeito contrário. Ninguém, entre aspas, ninguém queria mais a classe, né? Todo mundo já estava sobrealocado, né? E aí começou essa onda de resgate justamente passando a buscar outras classes ali que talvez tivessem mais interessantes. Um outro ponto que é importante ressaltar
é que a gente teve alguns eventos de crédito recentemente, né? Então, a própria Ambipar, que teve fraude no balanço, a Raizen. Então, esses ativos eles acabaram contaminando o mercado de crédito, né? E como a gente teve aquele fluxo muito forte para debênture incentivada, tinha muito investidor que ele alocou, mas sem entender muito bem o risco, né? Então, ele viu o fundo dele performando no mês abaixo do CDI, se desesperou e Uhum. resgatou o fundo. E aí isso traz um problema muito grande para o mercado como um todo, porque vários fundos são obrigados a desfazer de um papel forçadamente porque está tendo muito resgate do fundo, por exemplo. Então, isso prejudica o mercado como um todo e prejudica a rentabilidade dos fundos. E você quase tem uma janela de 60 dias ali muito negativa, né? Porque você tem esse evento de crédito, contamina o mercado, muita gente não tá nem aí, para de olhar pro ativo específico, né? Você vê, isso aqui é muito arriscado. Então já pede o resgate. Aí os gestores começam a vender as posições, gerando mais pressão negativa, e depois isso impacta na cota do fundo. E aí aqueles investidores que acabam chegando atrasado, como geralmente são fundos que demoram 30 dias para cair na conta, você ainda tem mais pedidos de resgate que vai virando um efeito ali é, muito negativo na cota, né? Impactando naquele gráfico que a gente pode ver na captação líquida mensal desses ativos, né? Exatamente. E quem de fato entende o risco sabe que quando o preço cai, a taxa sobe. Então, os fundos eles podem ter tido uma rentabilidade negativa, só que isso não necessariamente significa que você precisa sair do fundo e é uma classe terrível, sabe? No final, as taxas dos ativos subiram porque tinha muita gente vendendo. Então, a partir de agora, esses ativos vão passar a render melhor porque teve justamente muito resgate, né? Então, a gente não vê como um motivo de desespero e sim como uma oportunidade. E é muito interessante isso que o Maurício está falando, porque é semelhante ele tentando fazer um paralelo com a renda variável, né? Com a bolsa. Poxa, você viu que uma ação caiu e aí muitas vezes o investidor pensa o quê? Pô, vou vender, porque está com retorno negativo, O risco aumentou, o né? risco Só aumentou, que só que é justamente geralmente o se contrário. aquele ativo mantém a qualidade ali, mantém os indicadores favoráveis, mantém um preço atrativo, esse ativo passou a ficar mais interessante, né? Agora que faz sentido eu comprar e não justamente sair vendendo na hora que está no momento de queda. E a classe de debênture acaba funcionando de uma forma parecida. E foi até uma coisa que a gente fez, né, nesse primeiro semestre. A gente estava um pouco receoso com o crédito privado, não saiu vendendo, mas não fazia novos aportes, né? A gente não aumentava a alocação nessa classe enquanto a gente estava aguardando ali uma boa janela. Então a gente já acreditava mesmo que o spread, né, ou seja, esse prêmio de risco que os ativos estavam pagando, era muito baixo em relação ao tesouro. Nesse gráfico a gente pode ver que ele estava pagando ali menos 50 bips abaixo do tesouro IPCA. Ou seja, em algum momento, claro que você tem que fazer são ativos isentos, né? Então, na verdade, quando você traz todos para a mesma base, eles até continuam pagando mais do que o tesouro. Mas seria uma janela, quando você olha só para a taxa, ele rende até abaixo desse tesouro IPCA. Então, era o momento que a gente olhava assim, não acho que o risco retorno esteja valendo a pena para esses ativos. E agora, com essa última atualização, os spreads voltaram ali mais ou menos para enquanto eles estavam pagando em 2024, que foi uma janela muito interessante para comprar ativos de inflação, né? Exato. Que justamente também foi um dos motivos que causou esse boom de procura dos investidores. Então, às vezes eles acabam olhando ali como é que foi o retorno nos últimos 12 meses, viu que desde 2024 estava rendendo muito bem, então continuaram comprando e alocando nesses ativos. Conta pra gente um pouquinho também, Maurício, sobre as taxas reais do Tesouro IPCA, porque você tem um componente de que agora o crédito volta a pagar um prêmio acima do Tesouro, mas o Tesouro também está numa taxa muito bacana, né? Exatamente. A gente tá em uma onda muito positiva para quem quer aportar, justamente porque esse spread que você falou, né, em relação ao Tesouro IPCA, ele subiu e o Tesouro IPCA também subiu. Então, o retorno real do Tesouro IPCA tá no patamar mais alto dos últimos 10 anos. Então, tá em um momento muito atrativo, oferecendo taxas próximas de inflação mais 8%. E o ativo isento, né, ele tem o benefício de você não pagar imposto. Então, você vai pegar um retorno acima da inflação muito elevado sem pagar imposto. Então, é uma classe que está em um momento muito bom de entrada para o investidor garantir um retorno acima da inflação para os próximos anos. E a gente comentou um pouquinho sobre o risco, né? Também do investidor ficar olhando. Agora que caiu, tá arriscado. Mas na verdade o risco estava antes, né? Quando você estava no topo histórico, o tesouro é um movimento muito parecido. Porque quando estava ali
inflação mais 6, todo mundo fala, cara, é um ótimo momento para comprar. Sempre que você vê o título do governo pagando 6% acima da inflação, foi um ótimo momento de comprar. Eu tô muito otimista. E ele foi piorando o risco, né? Subiu para inflação mais 7. Falei assim, opa, agora o investidor já ficou um pouco receoso. Quando na verdade a taxa tá mais alta, né? Exato. Então, você agora tá com o 35, por exemplo, está pagando inflação mais 8 e as pessoas agora não querem mais comprar. Acho que é um movimento muito parecido com o que aconteceu com o dólar, né? Quando o dólar caiu para 4,90, as pessoas falam, não, agora o Brasil vai voltar e o dólar vai cair para 4. Então você tem que parar um pouco de andar nessa contramão, né? E acho que a ajuda profissional é muito importante nessa hora, porque existe um componente emocional também de você abrir o seu aplicativo e ver que o dinheiro está desvalorizando, né? Então, como que você vê esse comportamento do investidor pessoa física, Pedro, quando nessas oscilações de mercado? A gente sempre tem que trabalhar mesmo para desconstruir esse pensamento, porque acaba sendo ali um pensamento de, poxa, eu vou no mesma. A gente chama de movimento de manada, né? Assim, sem querer depreciar o movimento que as pessoas fazem, é realmente o nome que se dá para esse viés comportamental. Então, a gente tem que tentar ao máximo desconstruir esse pensamento. Felizmente, quando a gente está passando por isso, os investidores que a gente consegue dar o suporte, eles vêm até nós, né, com essa dúvida. Então, eles são pessoas que, felizmente, têm a oportunidade da gente desconstruir o viés e não deixar a pessoa acabar cometendo um erro que vai ali acabar desvalorizando o patrimônio dela. Uhum, uhum. Mas muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade e acabam, eh, infelizmente, indo nesse movimento e tendo uma perda ali que não seria necessária, né. Comete muitas vezes o erro de olhar, de ficar muito vidrado na rentabilidade dos 12 meses anteriores e não olhar para os 12 meses para frente. Então, a É, partir de agora, se o título tá pagando inflação mais 8, não interessa que ele caiu 20%, entendeu? E aí é uma questão de gerir o seu risco e gerenciar esse risco. A partir de agora, é uma taxa muito boa. Quando a gente fala só do tesouro, risco soberano. E a gente aprofundou essa análise para olhar esse spread no mercado secundário, né? Que é onde os investidores, sejam pessoa física ou pessoa jurídica, negociam esses títulos, né? Não é aquele, a gente chama de mercado primário, é o de emissão, onde o dinheiro vai diretamente para a empresa que está colocando essa dívida no mercado. O mercado secundário são os investidores trocando esse título, quanto que eles estão dispostos a vender para passar esse direito de receber esse fluxo da dívida para outra pessoa. Então a gente foi olhar muito para como que estão essas taxas hoje em dia, né? Aqui é uma. Depois a gente pode passar por aqui, né? Só exemplificar o crescimento do mercado, né, nos últimos anos, em como a classe de incentivado também foi ganhando representatividade. por que que esse aumento do volume de negociações no mercado secundário é importante? Porque, isso está diretamente atrelado a como que essas empresas conseguem captar. Então, quanto mais investidores, quanto maior o tamanho desse mercado, mais significa que as empresas estão conseguindo captar a um custo um pouco mais baixo, porque a outra alternativa para essa empresa é ir num grande banco, ou que seja num banco médio, e captar esse recurso a juro bancário. E que é muito superior a você captar diretamente com o investidor, que vai entender ali que poxa, o PCA mais 10 é excelente para uma empresa de risco médio ou baixo, né? Uhum. Enquanto o banco vai cobrar uma taxa muito mais alta. A gente fez aqui uma análise, né, quando a gente fala um pouquinho sobre as taxas desses títulos, e a gente sempre recomenda para o investidor pessoa física, principalmente quando está começando, ou se você não consegue fazer essa análise, primeiro, cara, delega para um fundo de crédito, vai ter uma equipe ali especializada, muita gente olhando para essas empresas específicas, e aqui a gente fez uma análise para falar um pouco desse mercado dos fundos de debêntures incentivadas. Então, se falar aqui especificamente das debêntures que são isentas, né, dos ativos que são isentos. A gente não está falando de crédito privado geral. A gente aprofundou nessa classe porque é onde a gente enxerga que tem uma oportunidade muito interessante agora. Comenta pra gente ali um pouquinho sobre como que está distribuído, Maurício, se puder explicar as principais gestoras, só para mostrar como tá concentrado nesse mercado e falar um pouquinho sobre fundos abertos e fundos fechados e qual a principal diferença entre eles. Beleza, vamos lá. A gente
tá num mercado que tem crescido muito, né? O volume de negociação dessas debêntures tem aumentado bastante, é um mercado que tem bastante liquidez hoje em dia. Só que é um mercado muito concentrado em poucas gestoras, né? A gente tem, por exemplo, o Itaú dominando 35% do mercado, praticamente, de debêntures, de fundos de debêntures incentivadas. É, e essas gestoras, elas têm equipes muito especializadas que olham diariamente para o crédito. Então, para o investidor pessoa física, investir por meio de um fundo é muito saudável porque as carteiras são muito grandes, né? Então, se você tem qualquer evento de crédito, sei lá, por fraude no balanço, o impacto vai ser muito pequeno na rentabilidade do fundo. Então, se o investidor investe diretamente e é uma parcela relevante do portfólio, você tem um evento de crédito, porque vamos supor que você é um ótimo analista, você analisou, foi a fundo nos números, mas o problema de uma fraude é que essas fraudes são construídas para passarem despercebidas por todo mundo que olha, seja pelo regulador, a CVM, a própria auditoria. Então, dificilmente um investidor, pessoa física, vai conseguir achar uma fraude em um fundo, né? Uma fraude em uma debênture. Então, Como a é o caso, gestão como foi o caso profissional. das Americanas, né, por Exato. exemplo. É uma empresa que era, quando eu olhava as agências de risco, era AAA, uma empresa com o menor risco possível. Então, e não passou, porque aí chega a ser crime, né? Que não é uma questão de a sua análise foi mal feita. Os números estavam maquiados ali. Então, muitas vezes, você pode ser. E a gente está falando com investidores que a profissão não é ficar analisando balanço de empresa todo dia. Aqui a gente está falando de um caso de pessoas que eram profissionais e não conseguiram captar esse erro. Então, imagina você que tem uma carteira ali, muitas vezes, de 5 ativos só de crédito. Se você toma ali um default, né, um calote em um deles, você perde ali 20%, né, dessa carteira. Então o fundo muitas vezes vai estar muito mais diversificado, e vai conseguir fazer até essa análise de, é o que a gente vai comentar aqui sobre o mercado secundário, de conseguiu comprar num momento muito bom e saiu do ativo com lucro para comprar outro. Então além de analisar só o ativo, você faz o monitoramento do mercado, que é muito importante. Esse Exatamente. ponto que o Rodolfo entrou agora é muito relevante porque, assim como a gente tem outras classes que você paga uma taxa de administração que ela é bem utilizada, ela é utilizada para você ter uma equipe ali dentro de profissionais bem capacitados, os fundos de crédito, eles têm um benefício muito, muito grande, que é conseguir fazer essa diversificação de ativos ali dentro. Então, ele vai ter, se eu, como pessoa física, vou conseguir ter que seja 10, 15, 20 debêntures dentro da minha carteira, que é um processo muito difícil para eu conseguir ter esse volume, e principalmente de ativos bem estudados, o fundo vai ter uma centena ali dentro. Então, uma quebra ali dentro é muito pouco relevante, além do que essa taxa de administração foi usada para essa equipe analisar bem, e é uma taxa baixa É. se comparada com as outras Geralmente classes. varia ali entre o 0,7 a 1, Exato. 1,2, né, em taxas mais altas. Então, né, relativamente baixo pra por tantos benefícios que a gente consegue ter nessa classe. E aí uma pergunta muito relevante, se vale mais a pena um ativo direto, eu investir numa debênture, num CRI, num CRA, ou via fundo de investimento? A resposta é muitas vezes bem simples. Você precisa ter um patrimônio bem relevante para você investir diretamente. E também precisa ter uma equipe que vai fazer essa análise por você ou ter conhecimento para fazer essa análise. Do contrário, é melhor investir via. Então, como que eu vou avaliar se uma empresa é confiável? Como o Maurício pontuou, tem sido comum e às vezes acontece em casos em que há ali uma fraude. Então, a gente não tem como saber, mesmo com a capacidade técnica, com muita análise, a gente não tem como saber. Só que um fator muito relevante que a gente pode olhar é a governança. Olhar para o histórico daquela empresa, do grupo, da onde que essa empresa vem, né? Às vezes ali é uma empresa criada como um braço de uma outra empresa que já tem um histórico de fraude ou que não tem um histórico que vá trazer segurança para a gente. Olhar para o setor, para entender se aquele setor ele está saudável, porque às vezes você olha para um setor que é muito difícil, com margens apertadas, as empresas todas com muita dificuldade. Vou te dar um exemplo do setor aéreo. E aí, poxa, você olha para uma empresa daquele setor, está todo mundo muito mal e aquela empresa está muito bem. Crescimento muito acentuado, um lucro que, poxa, você não consegue explicar.
esses também são sinais de que mesmo que você não consiga provar, a gente precisa ter um pé atrás. É, e tem formas de maquiar, né, essa dívida em balanço. A gente vê muito, né? Muitas vezes você faz aquela conta de dividir o juro que a empresa está pagando ali pelo valor total em dívidas e a conta não fecha, né? No final das Exato. contas, o montante total da dívida. Na dúvida você precisa ter um acompanhamento ali ou diversificar a carteira, né? Ter formas de fazer a gestão desse risco. Porque não é falando que o profissional vai acertar sempre, mas as chances aumentam muito e se ele for um bom profissional, ele vai ter uma boa gestão de risco na sua carteira, não vai te expor a um papel, a uma empresa que muitas vezes está muito alavancada. Então, muitas vezes fazer essa seleção criteriosa e com uma boa Gestão de análise ali, risco. uma boa gestão. Isso aí. Maurício, conta pra gente um pouquinho sobre os fundos abertos e fundos fechados e essa distribuição, né? Qual a principal diferença entre eles e para o investidor que investe em cada um desses fundos? Então, quando a gente fala de fundo de debêntures incentivada, a gente tem exatamente duas categorias, né? Os fundos abertos e fechados. No caso dos abertos, o investidor ele aplica o dinheiro, o fundo recebe esse dinheiro e aloca em debêntures incentivadas. E aí, se o investidor solicita o resgate, o gestor do fundo ele é obrigado a vender algum ativo para cobrir esse resgate, né? Já no caso dos fechados, o investidor recebe por meio de uma oferta pública os valores, né? Então, o investidor pessoa física ou pessoa jurídica, ele investe nessa classe via oferta pública, e aí esse investidor ele não pode resgatar diretamente da carteira do fundo. Então, se o investidor quer o dinheiro dele, ele vai ter que vender a cota dele para outra pessoa. Então, é uma coisa que o investidor tem que estar atento, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Mas uma coisa que você pode estar se perguntando é, se eu compro um fundo fechado e eu não consigo vender ele tão facilmente, por que que eu pegaria ele, sabe? No caso, é justamente por conta do gestor nunca ser obrigado a vender forçadamente um ativo em carteira, né? Como ele não tem essa volatilidade no patrimônio do fundo, ele consegue manter, independente do cenário, os ativos que ele tem em carteira que ele julga que são os melhores para o momento. Perfeito, perfeito. Eu acho que os fundos fechados foram uma classe que nos últimos anos, quando a gente até olha a distribuição, né? A gente vê que 80% do patrimônio da classe está em fundos abertos, mas quando a gente olha para a quantidade de cotistas, 30%, só 67,5% está em fundos abertos, 30% está em fundos fechados. Isso aconteceu porque nos últimos anos aumentou muito o número de investidores nesse tipo de estratégia, mas muitos dos investidores acabaram investindo nesses fundos fechados sem saber exatamente como que era esse funcionamento deles, sem saber que eles não tinham liquidez. Então, aí foi o problema na distribuição desse tipo de produto. Então, quais são os riscos para o investidor pessoa física, Pedro, de passar por um momento desse e aí precisar do dinheiro, ou mesmo ficar com medo da indústria de crédito privado e querer resgatar, querer mudar esse investimento para outra classe? O ponto-chave que você falou é a questão da distribuição, né? Esses fundos são comissionados. Uhum. Para essa distribuição ser feita nos bancos e nas corretoras, quem está distribuindo para o investidor final recebe uma comissão por isso, e isso acaba gerando aquele conflito de interesse que a gente sempre fala. Então, precisa haver o foco em que esse fundo seja um bom ativo. E aí, geralmente, a gente precisa conseguir fazer essa separação de se esse ativo está sendo recomendado porque ele é bom para aquela pessoa, Uhum. porque os objetivos daquela pessoa foram bem estudados, o prazo de investimento foi bem estudado, porque realmente não vai ter liquidez, ou vai ter uma liquidez com perda. Então, beleza, se eu conheço meu cliente, eu conheço, né, como investidor, conheço aquela pessoa, conheço os planos dela, eu sei que o dinheiro pode ficar travado por um bom tempo, e estudei bem o ativo e ele realmente faz sentido, legal. Do contrário, aí é melhor É. optar por um fundo Não, aberto. essas comissões variam ali geralmente de 3 a 4%, né, para Exato. um assessor que acaba recomendando esse produto. Então, que é apenas um da cadeia que acaba recebendo, né? A gente sabe que na cadeia de distribuição, esses produtos eles pagam um comissionamento muito elevado. Então, aqui a gente está longe de demonizar essa classe de ativos, eu acho que o Maurício pontuou muito bem. É muito interessante para você que não quer passar por essa volatilidade, né? Não quer ficar vendo essa marcação das suas cotas a mercado, o gestor ter que vender no pior momento.
Então, faz muito sentido para esse investidor, mas saber exatamente qual a porcentagem do seu patrimônio você vai destinar àquilo. Porque são fundos que muitas vezes você nem tem o prazo definido, Uhum. você geralmente tem uma estimativa, vai durar de 5 a 7 anos o tempo de duração desse fundo. Geralmente são fundos que pagam distribuição mensal, o que reduz esse risco também, né, de liquidez, você ficar muito tempo sem ter o seu dinheiro em mãos. Mas o problema é como ele está sendo distribuído. Cara, deixou avisado para o seu cliente como que ele não vai ter essa possibilidade de sair a cota justa, né? Porque muitas vezes quando você vende isso a mercado, você tem uma marcação negativa ali, né? Um ágio. Então é questão de você saber explicar certinho esse produto para o seu cliente que está investindo. E aí um ponto importante que você destacou também, Rodolfo, é que por essa distribuição mensal, acaba que o juro composto vai trabalhar de uma forma menos relevante do que trabalharia nos outros fundos que já fazem o revestimento automático, principalmente quando a gente focando numa classe que é isenta, né? Isso. Então, É. principalmente nesse sentido, é Tem muito esses dois positivo. pontos, né? O fundo aberto, ele não distribui pro cotista. É, Então ele já reinveste automaticamente esse dividendo, rendimento, né? que é muito Uhum. bom, né? Como é isento, você já tá ali, já é um ativo de acumulação, a depender da fase que você tá, né? Claro. Mas a gente acaba vendo esses dois efeitos, né? Quando o ativo tem distribuição. Ou o investidor acaba gastando esse dinheiro, porque vai caindo ali um dinheiro muitas vezes que não é tão relevante para o patrimônio dele, vai caindo ali na conta, ele vai gastando e não vai nem vendo. E outro que é esse, que você não tem esse efeito da marcação a mercado e o risco de reinvestimento. Porque muitas vezes você conseguiu esse ativo numa taxa muito boa e aí você vai realocar em outra classe ou em algum outro ativo que não esteja com uma taxa de retorno tão interessante. Então tem essa desvantagem ali, entre aspas, né? Claro que a gente acaba utilizando muita estratégia para quem já está no período ali de utilizar esse capital, já está numa fase de aposentadoria, mas muitas vezes para o investidor que está numa fase de acumulação, de crescimento de patrimônio, faz sentido você ficar pagando esse rendimento ali muitas vezes, né? É verdade. Saber analisar e montar muito bem essa política do investidor. A gente comentou um pouquinho sobre os benefícios de você investir diretamente via fundos, para o investidor pessoa física. E quando que vale a pena ali algum ativo diretamente? Você acha? Porque quando você tem ali o acompanhamento profissional, ah, ele está fazendo esse acompanhamento de mercado e consegue também avaliar a fundo um ativo, né? Estudar um balanço, estudar os demonstrativos financeiros. Conta pra gente um pouquinho, Pedro, quando que vale a pena para o investidor fazer essa análise? É, perfeito. O Maurício até começou a falar desse tema e trazendo esse exemplo de uma forma mais detalhada. Imagina que a pessoa tem um recurso ali e ela vai distribuir entre dois ativos, né? Eu tenho 20% da minha carteira nessa classe e eu vou colocar 10% em uma debênture e 10% em outra. Se um desses ativos vai à falência, uma dessas empresas, eu perdi metade do meu capital que estava naquela classe. Enquanto se eu tenho 20, 30 ativos, eu tenho menos de 1% às vezes em cada ativo. Então, se essa falência acontece, é uma perda relevante, mas pouco relevante, principalmente porque esses ativos vão me pagar um retorno maior do que outras classes semelhantes, né? E aí esse retorno a mais vai me compensando, eventualmente uma dessas empresas não conseguir honrar da forma que deveria o pagamento. A gente comentou aqui um pouquinho do mercado secundário, então a gente foi se aprofundar e ver o que tem a mercado hoje, né? Maurício foi olhar ali as últimas negociações que aconteceram de crédito, e o que você viu de interessante no mercado de debêntures incentivadas recentemente, Maurício? Boa, exatamente. A gente estava falando bastante da teoria, né? Vamos trazer um pouco para a prática, né? E o que de fato, se você abrir a corretora, o que que você vai achar, né? A gente vê taxas. Aí, a taxa média que está nessa tabela, a gente está pegando a taxa real, né? Então, inflação, mais, por exemplo, nesse AAA, duration de 1 a 2 anos. A gente tá o que a gente fala de taxa média é a taxa IPCA mais 8,19. E aqui a gente colocou também o retorno esperado em relação ao CDI para o curto prazo. E a gente vê que as taxas elas estão muito boas para vários níveis de riscos. E se você considera que o de menor risco aqui é um IPCA mais 8,19 sem pagar imposto de renda, isso mostra que é um momento muito atrativo para você aproveitar essas oportunidades, né?
E aí, conforme, igual o Pedro pontuou, se você tem uma carteira diversificada, você está bem coberto pelos riscos dessa classe, né? Você consegue mitigar muito bem esses riscos e aproveitar esse momento muito bom, né? De rentabilidade isenta de imposto de renda. Perfeito, perfeito. E aqui, quando a gente fala de duration, né? O duration vai ser o prazo médio para o investidor receber esse dinheiro de volta. Então, se a gente está falando de um título que não paga cupom, não paga juros, o duration vai ser igual o seu vencimento. Mas conforme esse título ele vai amortizando, né, essa dívida e vai pagando para você aquele rendimento, muitas vezes que é semestral, você reduz esse duration, né, o risco de recebimento do valor que você aportou nesse ativo. Então aqui a gente separou também por diferentes janelas de vencimento, né, para dar uma olhada. Uma coisa interessante é quando a gente olha ali para o AA, né, risco de crédito AA, a gente tem algumas taxas que até estão um pouco acima do que o esperado, né, quando a gente olha. Então, isso acontece por conta de alguns ativos específicos, né, que tiveram uma remarcação das taxas deles no mercado secundário, principalmente Movida ali e a Egeia, né, que são ativos de risco de crédito AA, que tiveram uma remarcação ali muito por conta da quantidade de juros de dívida que eles pagam, né, e dessa Selic que está mais elevada, essa Selic esperada para 2026, que está no patamar mais elevado agora. Exatamente. E A eu gente acho. teve um momento muito curioso agora, que foi, a gente teve o conflito no Oriente Médio, né, que fez os preços do barril de petróleo dispararem, e aí a percepção de risco do mercado aumentou muito. Então a gente teve uma combinação de expectativa de inflação mais alta, porque o petróleo alto ele significa gasolina mais cara, e isso impacta na economia. E o fato do mercado ter aumentado a percepção de risco fez com que vários investidores corressem desses papéis, né? Então você teve um aumento nesses ativos, combinado com o aumento da expectativa de inflação. Então esses ativos que são indexados à própria inflação estão te pagando mais acima da inflação do que eles pagavam antes. Isso corrobora muito com a janela de oportunidade que a gente tem falado bastante. Acho que está num momento bem legal esses spreads de título de inflação. Claro, não vem sem risco, né? Tem muito risco. Então você tem que saber peneirar o que você está olhando aqui. A gente tentou martelar isso sempre, falando um pouquinho dessa classe de crédito privado. Existe o risco da empresa e também tem o risco macroeconômico, né? De você ter uma remarcação desses títulos. Então você tem que saber exatamente o que você está esperando. Aqui muitas vezes não é. Quando a gente fala de crédito privado, não é para você comprar também esperando essa marcação ao mercado, né? De eu vou ficar tradando esses papéis. Vou comprar agora que está num spread de inflação muito alto e vender quando isso cair. Não, muitas vezes quando a gente fala de crédito privado, a gente está esperando levar esse título até o vencimento mesmo, para recolher ali esse cupom e essa rentabilidade que ele está pagando hoje. Então, saber diferenciar isso muito bem. Eu acho que é um bom ponto de partida a gente comentar isso de risco, né, e dessa Selic mais alta, porque a gente se debruçou muito para falar de inflação, de IPCA. Mas também tem uma classe que a gente viu uma janela recente, tem 2 semanas, né, uma semana agora, que são os pré-fixados, que eles também sofrem bastante essa volatilidade de taxa. Agora, com essa Selic esperada mais alta para 2026, enquanto a gente está conversando aqui, o mercado já reprecificou ali para uma Selic de 14% esse ano, ou seja, ter só mais um corte ali de 0,25%. Com essa Selic mais alta esperada, você também, os títulos os pré-fixados também tem que pagar um retorno mais alto. Então a gente viu uma janela muito boa recentemente para quem gosta de se expor, né, a essa classe. A gente sempre comenta, pré-fixado ele acaba tendo um risco ali um pouco mais alto do que inflação. Então quando a gente fala de inflação, você protege seu dinheiro, né? Ele está protegido ali protegendo seu poder de compra, assim, ele é sempre inflação mais um spread. Já o prefixado, não. O prefixado você sabe exatamente quanto que você vai receber ali no final do período, mas se esses juros sobem muito, se a gente tem uma inflação muito elevada e a Selic sobe, você acaba ficando travado ali num pré de 14, de 15, de 12. Então existe um risco ali embutido no pré. Que você tem que saber exatamente esse momento, né? De quando que eu vou comprar o pré, faz sentido eu travar nessa taxa aqui agora. Ele acaba sendo muito mais tático do que a inflação que acaba funcionando como um seguro, né? Dependente do que aconteça, o dinheiro vai estar protegido ali, esse poder de compra. Mas a gente olhou muito para essa janela do pré recente. Então a gente está aqui também para explicar um pouquinho e comentar sobre essas oportunidades que a gente viu recentemente dentro da renda fixa pré-fixada. Aí comentando um pouquinho, a gente fez uma análise histórica para saber quando são os melhores momentos para a gente comprar o pré. Então aqui a gente utilizou muito o tesouro, né? Como a gente tem essa marcação
diária das cotas do Tesouro, fica mais fácil da gente realizar ali algum backtest, alguma análise histórica, para ver quando que foi o melhor momento para a gente investir em pré-fixado. Então, o Pedro vai explicar aqui para a gente um pouquinho sobre a análise que a gente fez e quais foram os resultados, né? Uma tabelinha ali que é com bastante informação, Perfeito. mas ele vai explicar bem. E até dando um contexto de por que fazer essa análise, porque a gente que está no dia a dia entende que para essas janelas de oportunidade a gente precisa preparar o nosso cliente e você como investidor individual também precisa se preparar, né? Precisa buscar conhecimento, seja para qualquer classe, seja para a classe de renda fixa ou para qualquer outra, para que você consiga enxergar essa janela de oportunidade, porque muitas vezes acontece da falta de conhecimento não te permitir enxergar que naquela classe ali existe essa janela. Então a gente precisa preparar o cliente antecipadamente, porque senão eu não consigo ali, poxa, na eminência né, na hora que a taxa bateu o topo, eu, poxa, ligo para o cliente e falo, vamos movimentar um valor relevante. Então eu já preciso estar preparando para que isso aconteça. Poxa, se acontecer uma janela de oportunidade nessa classe, acho que faz sentido para sua carteira. E da mesma forma, a gente como investidor individual precisa se preparar. E aí como que a gente entendeu essa questão tática, estratégica que o Rodolfo comentou? A gente olhou para o passado e para as janelas em que teria sido vantajoso eu investir no pré-fixado, justamente por conta de ser uma classe na renda fixa com um pouco mais de risco, a gente precisa entender quando que é mais vantajoso, quais são essas janelas mais oportunas e por que, o que que me indica que é. Só um contexto, Pedro. Uhum, O que motivou a gente foi o Tesouro, né? O Tesouro Direto. Recentemente a gente exato, tá com uma Selic, botando em números, né? Caiu para 14,25 esse mês e o Tesouro Pré bateu 14,9 nas últimas perfeito. 2 semanas, né? Esse momento em que o juros nominal, agora eu não me lembro exatamente qual que era a data de vencimento desse pré, 32. 32, 32. Aham. bateu 14,9. Então, o momento em que o pré acabou superando, né, a Selic atual. Então a gente falou, cara, vamos olhar em quais momentos fez sentido a gente comprar esse pré. Justamente, porque não é só o pré-fixado estar pagando mais do que a Selic. Isso não significa nada. Muito importante a gente destacar, porque o investidor acaba olhando para essa taxa e olhou muito para isso em 2020, 2021, durante a pandemia, que o pré-fixado pagava 6, 7 e a taxa de juros estava em 2, 2,5, e falava assim: nossa, essa taxa está excelente. E aí isso acabou traumatizando muito, machucando muita gente, porque logo depois a gente teve uma inflação disparando, a pessoa estava travada por anos e anos a 6, 7%, e a E só a inflação. inflação foi 11, né? Exato. E aí isso machucou muita gente, gerou uma aversão muito grande na classe, que agora a gente tem que tentar desconstruir, porque a classe não passou a ser ruim por causa disso. Ela só precisa ser bem estudada e Perfeito. bem investida. E aí o que, que a gente percebeu? A gente pegou vários intervalos ali, principalmente olhando para juros real, tá? Então, se eu tenho uma taxa de 15, fazendo contas mais simples aqui, tá? Eu tenho uma taxa de 15, uma inflação de 5, bem entre aspas aqui, eu tenho um juro real de 10. A conta não é essa, mas estou É. aproximando aqui. É, E aqui a gente pegou o juro real, a gente olhou para a inflação projetada 12 meses, né? exato. Ou Quanto que estava os juros na o época juros perfeito, para análise e histórica. quanto tinha sido a inflação dos 12 meses anteriores. E aí o que, que a gente percebeu? Quando o juros real, né, quanto que o pré-fixado estava pagando acima da inflação, quando essa taxa estava entre 0 e 2, que foram 20 observações, né, que a gente teve, a gente percebeu que a média desse retorno foi de 71% do CDI. Quando esse juro real estava de 2 a 4%, a média foi de 106 do CDI, mas a mediana, né, que é uma outra forma estatística de observar, que você enumera ali as taxas, coloca de forma decrescente, a mediana ficou em 89. Pra você tirar os outliers ali, né? Algum que puxou Exato, muito para cima ou muito para baixo. Que pegou um perfeito. caso específico, né? Exato. Ali a gente teve um momento que rendeu 200% do CDI e puxou essa média para cima. Mas, como o Rodolfo falou, tirando esses
Outliers a gente fica com 89% e a taxa de sucesso muito ruim de 33%. Só 33% das vezes, dessas 30 observações, superaram o CDI. E aí esse número vai aumentando. De 5 a 6 a taxa de sucesso foi para 66%. De 6 a 7 de juro real, a taxa de sucesso foi para 84%. De 8 a 9 já foi de 100%. E de 9 a 12 também de 100%. Ou seja, quanto maior a taxa de juro real que o pré-fixado está me pagando, quanto maior esse pré-fixado está me rendendo acima da inflação no momento que eu investi, melhor foi a taxa de sucesso. Então, não é se está acima do CDI. Se o CDI está alto, a inflação também está alta, não é o momento de eu comprar pré-fixado. Perfeito. Porque a chance de eu me frustrar é muito grande. Esse juro real expurga isso, né? E juro real, na verdade, ele está te falando quanto que o juro do país está te remunerando acima da inflação. Exato. Crescimento real do capital. Porque muitas vezes a pessoa só olha ali o nominal, vê, o Selic está me pagando 20%. Mas se tiver uma inflação de 30%, igual na Argentina, por exemplo, não me adianta de nada. E tem um caso, né, que os estatísticos de plantão podem observar, é que o número de observações é muito baixo, né? Acima de... Porque justamente são momentos muito raros em que a gente tem um juro real acima de 8%. Exato. É muito raro você ver isso acontecendo, um país remunerar acima de 8% em juros do que você tem de inflação. Então são momentos muito específicos em que isso acontece e a gente fez um estudo até mais aprofundado também para analisar esse momento, se a gente poderia realmente entrar a fundo nesse trade, né? Então, Pedro, quando investir em pré-fixado, ela é uma classe em que ela é uma armadilha ou você só tem que saber quando identificar essas armadilhas? Você tem que saber quando identificar, exatamente essa a resposta. O estudo estatístico que a gente fez mostrou que você precisa olhar para o juro real, quanto que esse título está pagando acima da inflação, e aí você vai ter, quanto maior essa taxa de juro real, maior a taxa de sucesso comparado ao CDI, por exemplo, a taxa Selic. Se a taxa está muito elevada, a taxa de sucesso é muito alta, geralmente entre 80% e 100% de chance de você superar o pós-fixado. Só que a gente vai perceber que o número de observações é baixo, justamente porque são casos raros, e são esses casos que a gente vai ver no próximo slide quais foram esses momentos, né? Então aqui a gente traz justamente esse juro real desde 2005 até hoje, nos últimos 20, 21 anos, e em que esses pontos verdes, eles mostram para a gente quando foi mais vantajoso eu comprar o pré-fixado naquele momento ali, eu investi travando essa taxa. Que foi justamente nesse momento do juro real muito alto, né? Na diferença entre o juro nominal para a inflação. Exato. E aí a gente já consegue oferir também os pontos de maior risco, né? Todos esses pontos mais vermelhos, alaranjados, amarelos, foram os pontos que não deu certo. Essa classe realmente foi arriscada, foi uma armadilha. Que foi muitas vezes esse que a gente comentou, né? Em 2020, 2021, que a Selic bateu 2, a gente tem uma inflação de 11, né? Em 2021. Então, foram períodos em que aqui no Brasil a gente tinha juro real negativo. Exato. Só que o investidor ainda não sabia que esse juro real seria negativo. Ele só foi descobrir depois que já tinha travado a taxa. Perfeito. Então, esse é um dos principais pontos que a gente precisa observar antes de investir. Mas agora o momento é justamente o oposto. O momento é oportuno porque a gente está há algum tempo com esse juro real bem elevado e aí isso me dá uma oportunidade de travar essa taxa por muitos anos com um prêmio muito interessante. A expectativa também é dessa inflação cair, né? Com o juros real, com esse juro nominal muito elevado, de inflação cair e você finalmente poder voltar a baixar esses juros, que é justamente quando o pré-fixado valoriza. Nesses Exato. momentos em que você tem corte de taxa de juros e principalmente os juros futuros, né? Perfeito. Que muitas vezes esse investidor acaba não olhando, só olhando para o que a gente comentou. Pô, o pré tá pagando acima da Selic, mas não importa, né? Porque o que importa quando a gente fala de renda fixa e de precificação de renda fixa é o juro futuro. Eu dei futuro e essa curva de juros, né? Então, pessoal, a gente falou um pouquinho ali sobre crédito privado hoje. Então, na nossa opinião, hoje a classe ali de inflação no geral está num patamar muito interessante. E aí, seja tesouro, aqui a gente focou muito em crédito privado, porque realmente acho que é uma janela importante
para se expor agora, mas quando a gente fala de tesouro também, é um momento ótimo para alocar em inflação, bancários, crédito privado de empresas quando a gente faz a devida diligência, mas também para o pré pode fazer muito sentido, né? É claro, a gente comentou aqui, o pré, dentro da renda fixa, ele é a classe mais arriscada. Mas você sabendo se expor certinho aos ativos, à classe, é um ótimo momento para você colocar ali. E é importante você ter a sua asset allocation, né? O seu perfil de investidor ali bem definido para saber o quanto alocar em pré. Não adianta nada o cara também travar o dinheiro dele em pré, depois ter que vender nesse mercado secundário com alguma perda. Então é o momento de você identificar essas oportunidades, que é uma coisa que a gente faz aqui muito, de olhar e fazer esse monitoramento, né? Então tem esses dois pontos: olhar para a saúde do ativo, a saúde do emissor e também monitorar o mercado para saber qual que é o melhor momento para você se expor mais ou menos a alguma classe em específico. Então aqui a gente tentou trazer essa ideia, né? E com estudos, né, com embasamento, porque a gente acha que é um bom e um ótimo momento para se expor a essa classe de ativos. E eu acho que tem um ponto, né? A gente comentou brevemente ali sobre distribuição, né? A gente falou principalmente em fundos fechados, mas essa distribuição via assessoria de alguns produtos, principalmente crédito privado, o comissionamento é muito alto, muito elevado dentro do crédito privado também. Então, quando a gente faz muito diagnóstico aqui, nosso diagnóstico gratuito está disponível no link para você mandar para a gente a sua carteira, para a gente avaliar. Chega muita gente com crédito privado e muitas vezes as pessoas não sabiam o risco que elas estavam correndo, mas que na verdade foi um produto que remunerou muito o assessor, né? Porque são comissões que chegam ali, muitas vezes, entre 2 a 4%, também no crédito privado. Então, a sua carteira pode estar lotada, está com muitos ativos e muitos emissores, e você um pouco travado, né? Porque muitos desses ativos não têm liquidez no mercado secundário. A gente vai ver muita liquidez em crédito privado nas principais empresas, né? Aquelas que são listadas em bolsa, nas que tem acompanhamento de analistas, mas existem alguns ativos, quando a gente até olha para o site de RI, né, para olhar os demonstrativos, eles só divulgaram na hora de captar, quando fizeram roadshow para lançar a oferta. Né? Muitas vezes ofertas que pagam comissões altas para quem está distribuindo. Então, você não tem liquidez para sair. Os grandes fundos, né, quem tem dinheiro ali, que movimenta esse mercado, não quer comprar esses ativos, porque você não tem liquidez e você não consegue fazer o monitoramento dessa dívida para ver o risco que você está correndo. Então, no final do dia, é um trabalho ali que deve ser feito com muito, muito cuidado, porque muitas vezes você pode ficar travado, não consegue nem sair desse ativo. Então, se você está com alguma dúvida, né, se a sua carteira está interessante, qual a melhor forma de se expor a esse crédito, quais ativos são legais, são tão interessantes ali para você comprar agora, manda uma mensagem para a gente, o link para o diagnóstico de carteira está disponível para você fazer. Queria agradecer também a presença aqui do Maurício e do Pedro, nosso analista aqui, nosso consultor, brilhantes aí que acompanham o mercado com muita profundidade e estão fazendo esse trabalho ali muito sério de recomendar para os clientes e sem correr esse risco excessivo que muitas vezes está ali implícito, né, na carteira de cada um. Muito obrigado, pessoal. A gente fica aqui à disposição para poder auxiliar vocês aí da melhor forma. Muito obrigado, pessoal. A gente fica aqui à disposição também para a gente otimizar a carteira o máximo possível. A gente enxerga a importância de ter uma diversificação e não só ter uma diversificação, ter alocação em cada classe da maneira mais otimizada possível. Por isso a gente tem tido essa iniciativa de fazer esses podcasts, né, para trazer um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Então, se você está com alguma dúvida sobre se a sua carteira está bem exposta, está com uma gestão de risco interessante, ficou interessado com as oportunidades do crédito privado atual, o link para o diagnóstico gratuito da Crescento está aqui na descrição do vídeo. É só mandar lá para a gente que a gente vai ter o maior prazer de te atender.